Fala pessoal, tudo bem? Na videoaula de hoje eu vou ensinar você a criar uma tabela calendário de 3 formas diferentes, utilizando DAX, a forma nativa e o Power Query que usa a linguagem N. Beleza? Vamos comigo! Nessa videoaula aqui eu vou utilizar essa base de dados que também está no portal da transparência. Então lá no site vocês vão em receitas públicas e aqui você vai ter execução da receita. E aqui você escolhe o mês de competência, extrai o arquivo CSV e importa lá no Power BI Desktop, beleza? O link desse site eu vou deixar na descrição desse vídeo para vocês fazerem o download do material. Então aqui eu já estou com o Power BI Desktop aberto, já importei a minha base aqui para o meu modelo. Se você ainda não sabe como é que importa uma base de qualquer formato para o seu Power BI Desktop, na última aula que eu coloquei criando um relatório em menos de 10 minutos, lá eu ensino como é que você conecta nos seus arquivos, beleza? Já estou com a execução da receita aqui. Vou abrir a nossa visualização de dados aqui na esquerda, só para a gente ver essa tabela por completo, tá? Então aqui a gente tem algumas informações, e lá no final a gente vai ter esse cara aqui, ó, data do lançamento, beleza? É essa coluna aqui que a gente vai utilizar para a criação da nossa tabela calendário. Deixa só eu tirar esse em branco aqui, só para vocês verem as datas mesmo. E aqui a gente tem uma coluna de data de lançamento e o ano do exercício. Tá? E aqui começam algumas perguntas do porquê que a gente tem que ter uma tabela calendário no nosso modelo. O que acontece? Se seu gerente chega para você e te pede um relatório mais detalhado, por exemplo, eu não quero a data completa desse lançamento, eu quero analisar por mês, quero analisar por trimestre, quero analisar por semana. Somente com essa data que veio do seu arquivo você não consegue fazer esse tipo de análise. Então a tabela calendário hoje, no modelo do Power BI, ela serve como uma tabela de dimensão. O que é uma tabela de dimensão? São aquelas tabelas que contêm as características, os atributos do nosso fato. Então a nossa tabela calendário aqui nesse modelo vai ser os atributos dessa data lançamento. Então nessa tabela vai conter o que? Mês, ano, número do mês, trimestre, bimestre. Então qualquer tipo de análise temporal que sua diretoria pedir, você vai ter nessa tabela de dimensão, nessa tabela auxiliar, beleza? Então vamos lá criar. Eu vou aqui voltar para a visualização de relatório. E aqui na página inicial, na nossa visualização de dados mesmo, e aqui na nossa página inicial, você tem essa informação aqui, ó, nova tabela. É aqui que a gente vai começar a construção da nossa tabela do zero, tá? Então, vou clicar em nova tabela. Aqui eu vou dar o nome de D. Por que D? A gente usa D para traduzir como dimensão. Então, assim, quando você entra no seu modelo, que você vê uma tabela com esse D, você sabe que ela se trata de uma dimensão. E as fatos, como essa é a execução da receita, a gente poderia colocar um F aqui no começo da tabela para identificar que é uma tabela fato. Tá? Eu vou gravar uma aula posteriormente explicando para vocês a diferença do que é tabela fato e tabela dimensão, beleza? Então aqui eu vou colocar D calendário. E a primeira calendário que a gente vai criar aqui é a nativa, né? Porque a nativa usa hierarquias do Power BI. Então eu vou colocar D calendário nativo. E aqui a gente vai utilizar somente uma função DAX, que vai ser o quê? Listar todas aquelas datas que a gente tem na nossa tabela de execução da receita, tá? A gente só vai usar essa função e depois vai ser tudo automático, tá? Então essa função, ela se chama values. O que a função values faz? Ela retorna todos os valores distintos de uma coluna ou uma tabela que a gente especificar. Então aqui a gente vai especificar aquela coluna de data de lançamento. Então se a gente coloca a data, ele já identifica em todas as tabelas qual nome de coluna tem esse nome, data de lançamento. Eu posso fechar aqui esse cara. E o que ele vai fazer? A função values vai ir nessa tabela, execução de receita, nessa coluna e listar para a gente todas as datas distintas, tá? Então vou dar um enter aqui para vocês verem. E aqui vocês podem perceber que ele já retornou todas as datas para a gente, tá? Deixa eu ordenar aqui em ordem crescente. Deixa eu só formatar essa visualização de dados aqui para ficar melhor. E aqui vocês percebem que ele já retornou todas as datas para a gente daquela tabela. Desde a primeira data, que é 1/1 de 2021, até a última data, que é 16/6 de 2021. Vamos conferir se é isso mesmo? Então, vou voltar lá para a nossa tabela de execução da receita, lá para o final. E aqui eu vou fazer um filtro de crescente, já está. E aqui vocês percebem que a gente tem a primeira data mesmo, que é 1/1 de 2021. E aqui vocês podem perceber que a gente tem várias datas duplicadas, né? Porque a gente tem vários lançamentos no mesmo dia. E lá na nossa função values, o que ela faz? Ela traz somente as datas distintas, beleza? Então se a gente for lá para o final dessa tabela,
Também a gente vai ter informação 16/6 e também uma centena de repetições aqui, tá? Só que na nossa tabela sempre vai levar valores distintos. Ele funciona como um distint mesmo, beleza? Então, voltando lá para a nossa tabela de calendário nativa, já tenho a minha data inicial e agora a partir dessa data eu vou criar os meus atributos. O que são os atributos? As características, né? Mês, ano, nome do mês, trimestre, número do trimestre. Vou começar aqui com a nova coluna, do lado da tabela aqui, ó. Já que a gente já criou a nossa tabela, que foi o nosso passo inicial, agora a gente vai criar uma nova coluna. E essa coluna vai se chamar ano. E agora aqui a gente já não precisa mais usar funções DAX, porque a gente já tem uma data base. Então, se a gente chamar simplesmente a data de lançamento de calendário nativa, data de lançamento, então você vê que agora você vai ter que referenciar essa data aqui e não mais aquela data da receita, porque foi a que a gente acabou de criar. Então, se referenciar de calendário, data nativa, lançamento, se eu dar um ponto, você vai perceber que ela já vai trazer vários atributos nativos para a gente, que é o ano, a própria data que a gente já colocou aqui, o dia, o número do mês, o quadrimestre numérico e aqui a última opção é o quadrimestre descrição, tá? Descritivo. Então aqui eu vou colocar que eu quero para esse atributo trazer o ano. Vou dar um Enter, ele já pega todos os anos para a gente aqui linha a linha, tá? Vou fazer a mesma coisa, nova coluna. Agora eu vou colocar assim, NO. Então a gente vai também referenciar nossa tabela data de lançamento dessa tabela nova que a gente está criando. Opa, é data, né? Data, lançamento. Beleza, já entendeu? E agora aqui eu quero o número do mês. Month novo. Dou um Tab e Enter. Já preenche pra gente aqui também rapidinho, tudo automático. Nova coluna. Vou criar agora o nome do mês. Nome, mês. Também vou chamar a data lançamento. Beleza. E agora eu quero o mês. Descrição. Joia. Vou criar mais uma, que vai ser o nosso trimestre numérico. Você está vendo que é só referenciar ponto Enter, né, pessoal? Isso é para todos. Trimestre. Trimestre. Número, né? Trimestre número. Então vai ser a nossa data de lançamento, sempre referenciando essa data aqui que a gente acabou de criar, quarter null, que é quadrimestre, trimestre em inglês, tá? E aqui a nossa última coluna vai ser o nosso trimestre descritivo, trimestre nome. Então vai ser data de lançamento, ponto, quarter, trimestre, beleza? Vou dar um Enter. E pronto, vou parar por aqui, tá? Só para vocês entenderem que a gente consegue criar uma linha de calendário de forma rápida e dinâmica. Por que dinâmica? Essas informações sempre vai se alterar conforme a gente tiver acréscimos de data lá na nossa execução da receita. Então, por exemplo, se você atualiza esse arquivo agora, ele vai até dezembro de 2021, como você utilizou a função values aqui, ó, ela sempre vai pegar todas as datas que você tiver naquela tabela. Então aqui a gente já criou uma de calendário nativa totalmente dinâmica, tá bom? Aqui tem outra série de outros atributos que você pode colocar também, só que eu vou deixar isso para a gente colocar na nossa tabela calendário usando DAX, beleza? Então vamos criar nossa tabela de calendário DAX agora. Então a gente vai em página inicial, aqui a gente tem nova tabela, da mesma forma que a gente criou a nativa, tá? E aqui a gente vai dar um nome também, D, para a gente sempre se lembrar que D é de dimensão, calendário DAX. E aqui sim, para essa tabela a gente vai utilizar diversas funções DAX, tá? A primeira dela, a gente precisa listar todas as datas que está naquela tabela execução da receita, que ela também vai ser uma tabela dinâmica. Se essa tabela receita crescer, ela vai acrescentar as datas automaticamente, tá? E a primeira função que a gente vai utilizar aqui no DAX é a calendar. O que a calendar faz para a gente? Retorna uma tabela com uma coluna de todas as datas entre o start date e o end date, que são argumentos que a gente vai passar agora, tá? Qual vai ser a minha data inicial? Então eu quero que essa calendário vá lá na nossa receita, execução de receita, e pegue a menor data que a gente tem lá naquele critério. Então a gente vai colocar min, que como faz? Retorna o menor valor numérico ou cadeia de caracteres de uma coluna. E qual vai ser o argumento da minha min? Vai ser data de lançamento lá da minha tabela original, tá? Execução da receita, sempre referenciando a nossa tabela base.
Então vai ser a nossa data de lançamento da execução receita. Já passei o argumento da minha primeira função min, vou fechar, vírgula, e agora a gente passa para o segundo argumento, que é o que? A última data, que é o max, o end date, qual a data final que você quer passar para essa tabela. Então a gente usou min, agora a gente vai usar max. Também da própria coluna, data, lançamento da execução da receita, tá? Passei o segundo argumento, fechei a minha max, fechei a minha calendar. Dou um enter e pronto. Você vê que ele cria também automaticamente a partir da nossa primeira data que a gente tem naquele arquivo, ele preenche todo o restante até o final, que é 16/6/2021. Tá? Então aqui você já tem uma tabela totalmente dinâmica, dependendo do seu modelo que você extrair. Aqui eu só vou melhorar essa visualização, vou deixar ela assim, ó, só para ficar melhor o entendimento. Beleza, criamos nossa primeira coluna, que foi a nossa data por completa. Agora aqui a gente também precisa criar nossos atributos, igual a gente fez na nossa tabela nativa aqui, tá? Então o primeiro atributo que eu vou criar para esse cara aqui é o ano. Então eu vou em nova coluna, vou colocar ano, e aqui a gente não vai referenciar mais daquela forma, né, que a gente estava fazendo. A gente está fazendo assim, date.ano. Aqui não, aqui a gente pode utilizar funções DAX. E qual a função DAX para ano? Lembra que eu falei que DAX é as mesmas funções do Excel, só que em inglês, com ressalva de algumas? Então aqui eu vou passar year, date. Por que date? Porque é a nossa coluna base que a gente acabou de criar. Sempre vai referenciar essa coluna date. Enter. Você vê que é bem simples, ele já cria o ano desse atributo data. Vou criar uma nova coluna aqui. Vai ser mês numérico. Mês numérico a gente utiliza a função month, que é a mesma do mês lá do Excel, e também a gente referencia a nossa de calendário date. Simples assim, tá? Fecha a month. Beleza, agora a gente precisa criar o mês descritivo, o mês em texto, né? Então a gente vai colocar mês nome. E aqui a gente não tem uma função DAX já para trazer direto o nome do mês. A gente precisa utilizar a função format. O que a função format faz? Ela vai receber um valor e você vai dizer para ela qual o resultado que você quer, qual tipo de resultado que você quer. Então eu vou chamar a nossa função format. Aqui ela vai pedir o valor. Qual valor? Vai ser a própria data que a gente está se referenciando. Passamos o primeiro argumento, vírgula, e aqui ele fala qual formato que você quer o resultado dessa informação. Então, entre aspas, eu vou colocar MMM, que é a abreviação de mês. Vou fechar, vou dar um Enter e pronto, já temos nossa coluna de mês abreviado aqui. Ah, Lucas, mas meu gerente gosta dos nossos relatórios no mês por completo. É só você vir aqui, colocar mais o M, e aí você vai ter o seu mês por extenso, beleza? Vou criar uma nova coluna, vai ser nosso trimestre número. No trimestre número também a gente não tem uma função, por exemplo, quarta, para a gente referenciar direto o trimestre. A gente também precisa utilizar a função format. Então, format vai pedir o valor, que é a nossa de calendário date, vírgula, passamos nosso primeiro argumento. Agora, qual é o formato que a gente quer o resultado dessa trimestre número? Entre aspas, Q de quarter em inglês, tá? Só um Q, fecha a nossa format. E já temos nossa coluna de trimestre, tá? Como a gente só tem até o mês de junho, a gente só tem 2 trimestres, beleza? E agora a gente também precisa criar o trimestre descritivo, o trimestre nome. E para essa coluna aqui em específico, a gente vai utilizar outra função DAX, tá? Então aqui vai ser trimestre nome. E aqui a gente tem duas formas de criar esse nome. Ou utilizando um if, ou utilizando switch, que é duas formas de você criar colunas condicionais, tá? Eu vou usar o switch, que é o mais recomendado, que você deixa seu código mais indentado e mais fácil de leitura. Então aqui o switch ele pede algumas informações. Retorna resultados diferentes dependendo do valor de uma expressão. Essa expressão eu quero que ela retorne sempre que for true, se for verdadeiro, tá? Vou dar um ponto e vírgula. E aqui a gente tem que passar o primeiro valor. Qual valor que a gente quer analisar? Então eu quero analisar se esse trimestre aqui, por exemplo, foi igual a 1. Se esse trimestre for igual a 1, então é o primeiro trimestre. Se for igual a 2, então segundo trimestre. Então vamos fazer isso. Vou aqui, trimestre, número. Se essa condição for igual a 1, então
vírgula, então, primeiro resultado, eu quero que me retorne primeiro trimestre. Fecho. Passamos nosso primeiro argumento. Se não C, funciona mais ou menos como um Excel, né? Se não C, trimestre de novo, foi igual a 2, então, segundo trimestre. Se não C, trimestre número, foi igual a 3, terceiro trimestre. E por último, se não C, foi igual a 4, quarto trimestre. Beleza? E se nada disso for atendido, se nem passar nenhum desses critérios, eu quero que ele retorne vazio, branco, tá bom? Vou fechar a nossa função switch e vou dar um Enter. Beleza, ele deu um erro aqui, vamos analisar. A operação de comparação DAX não oferece suporte à comparação de valores do tipo text. Beleza, o que aconteceu, pessoal? A gente está passando aqui na nossa função switch que esse valor 1 aqui é numérico, que essa coluna aqui é numérico, mas se a gente vir aqui, ó, vou clicar na coluna trimestre número, vocês perceberem aqui em cima, ó, nossa coluna é do tipo texto. Então lá na nossa função, a gente tem duas alternativas, tá? Ou a gente passa todos esses argumentos aqui como texto, ou a gente pode vir aqui nessa coluna aqui de trimestre número e alterar ela para valor inteiro. Quando dá um OK, vocês vão ver que automaticamente o trimestre do nome já vai identificar. Joia? Então aqui a gente já tem primeiro e segundo trimestre, tá? A gente pode criar outras colunas aqui também, tá? Nova coluna, semana. E aqui a gente tem a função weekday. Retorna o número de 1 a 7 que identifica o dia da semana de uma data. Weekday. Qual é a data que a gente quer pegar o número da semana? Esse cara aqui. Enter. Beleza? Então aqui ele retorna de 1 a 7. Qual é o número, qual é o dia da semana de cada data que você tem aqui. Beleza, pessoal? Vou criar mais um aqui. Vou criar semestre, que também é com condicional muito bacana. Semestre. E a semestre também a gente pode usar a condicional switch, a função switch. Aqui a gente sempre vai querer se essa função for verdadeira. E aqui qual é o primeiro valor? Se o valor de trimestre número for menor ou igual a 2, qual resultado vocês acham que a gente tem que colocar aqui? Primeiro semestre. Entenderam? Então, se esse número do trimestre aqui for menor ou igual a 2, é porque a gente está indo no primeiro semestre. Se for maior que 2, a gente está no segundo semestre. Beleza? Então, se a primeira condição for menor ou igual a 2, primeiro semestre, aqui a gente já pode dar se for diferente disso, segundo semestre, né? Então, se for diferente disso, segundo semestre. Direto, sem precisar fazer outro condicional. Fecha nosso true. E beleza, já temos nossa coluna de semestre. Como a gente já só tem dados até junho, a gente só tem o primeiro semestre aqui. Beleza, pessoal? Essa é a segunda forma de criar uma de calendário e agora a gente vai partir para a terceira, que não é mais aqui no Power BI Desktop, é lá no Power Query, beleza? Utilizando linguagem M. Vamos lá? Certo, então agora a gente precisa ir lá para o Power Query para criar a nossa terceira tabela calendário. Então eu vou aqui para a nossa visualização de relatório e aqui a gente vai nesse ícone transformar dados. Ele abriu uma janela aqui no lado para mim, trazer ela para cá. Beleza, aqui a gente vai ver nossas tabelas. Se a gente tiver mais de uma, vai aparecer todos aqui. E todos os dados dela, tá? Da mesma forma que a gente viu lá embaixo no Power BI Desktop. E aqui a gente precisa criar uma tabela do zero. Então aqui na nova fonte de dados eu quero uma consulta nula, porque eu vou escrever o código que eu quero para essa tabela. E aqui, não mais utilizando DAX e nem forma nativa, a gente vai utilizar a linguagem M, que é a linguagem por trás de todos esses botões aqui que a gente aperta para criar os nossos ETLs, tá? Então a função que a gente vai utilizar aqui no M é o list.dates. Então a gente precisa chamar a função igual list, você vai ver que ele vai trazer uma lista de funções para a gente, ponto dates. E aqui sim, pessoal, no Power Query é case sensitive, então você tem que passar
maiúsculo e minúsculo nas funções, senão não funciona, tá? Vou dar um Enter. E aqui ele já gera pra gente algumas informações, ó. A list.date retorna uma lista de valores date de tamanho count, iniciado em start, incremento específico step e um valor duration adicionado a cada valor. Eu sei que você não entendeu nada, tá? Só que a gente vai fazer agora isso na prática. Então aqui ele pede alguns parâmetros para você atender essa função list.dates. Ele primeiro pede o start. O que é o start? Você quer iniciar a sua de calendário a partir de qual data? Então, como a gente está começando lá no Power BI Desktop 1/1 de 2021, eu vou colocar a mesma coisa aqui, 1/1 de 2021. Essa vai ser a minha data inicial, porque eu já sei, eu já olhei na nossa tabela do modelo, tá? Agora, a segundo argumento que ele pede, o count. A partir de 1/1 de 2021, quantos dias para frente você quer incrementar essa data? Então, para a gente chegar até mais ou menos em junho lá, a gente tem que avançar 180 dias. A partir do 1/1, 180 dias até a gente chegar no mês 6 de 2021. E o último passo é o step. Beleza, sua data inicial é 1/1, você quer pular 180 dias, mas você quer um incremento de quanto em quantos dias? De 1 em 1, 2 em 2, 3 em 3. Como eu quero uma tabela calendário completa, então eu quero pular step de 1 em 1. Então a gente coloca 1 aqui e dá um invocar. Você vê que ele já cria uma tabela também para a gente automaticamente. E aqui você vê o que ele usou, né? O hashtag date. Então nossa data inicial foi 1/1 de 2021. Eu pulei 180 dias e foi incrementada de 1 em 1 dia. Beleza? O que a gente vai fazer agora? Aqui você percebe que ele gerou uma lista para a gente, né? Pelo seu formato. E aqui no canto esquerdo a gente vai transformar esse cara para uma tabela. Porque somente transformando em uma tabela que a gente consegue atribuir as características de cada data, tá? Então, para a tabela. Aqui não vou selecionar nada, vou dar um OK. Beleza, você já percebe que ele já mudou para a gente na estrutura de tabela. Aqui era uma lista e aqui virou uma tabela. Então, eu vou colocar a data, só para a gente ficar com a nomenclatura correta, tá? Aqui você percebe que ele não identificou essa coluna como data. Tá, ABC1, 2, 3, a gente vai forçar para uma data, tá? Então, a gente clica aqui. A gente quer que essa coluna seja uma data. Beleza. E agora a gente precisa criar os atributos para essa data da mesma forma que a gente fez lá com DAX, ou da forma nativa. E aqui você não precisa literalmente usar nenhuma função. É simplesmente em clique do mouse você vai criando as colunas que você quiser. Então aqui com essa coluna selecionada, você tem essa opção aqui, ó, adicionar coluna. Quando você vir adicionar coluna, você vai ter esse ícone de data aqui. Se você clicar nele, você vai ter aqui todos os atributos que você pode dar para essa tabela que você criou. Ano, mês, trimestre, semana, dias e outros tipos de funções mais avançadas se você quiser colocar aqui também, tá? Então, por exemplo, eu vou aqui em data, vou colocar o ano, eu quero o começo do ano. Vou na minha data novamente, sempre clicando na data para vocês adicionar colunas, tá? Vou na minha coluna data. Agora eu quero o mês, e já trouxe o mês para mim. Clicando de novo na data, agora eu vou no mês, quero o nome do mês. Clicando na data, trimestre, eu quero o trimestre do ano, ele já vai trazer pra gente. Clicando em data, trimestre, início do trimestre, fim do trimestre, não, semana, que você tem semana do ano. Você vê que aqui você tem uma infinidade de opções para você incrementar a sua tabela. Dia da semana, dia do ano, nome do dia. Você também pode colocar o nome do dia aqui, tá? E tem infinitas opções para você colocar aqui nessa tabela calendário. Aqui, em vez de a gente chamar isso de função invocada, eu vou colocar de calendário M. Por que M? Porque a gente fez ela no Power Query, tá? Beleza, já criei minha tabela aqui no Power Query. Agora eu vou descer essa tabela lá para o Power BI Desktop. Como é que a gente faz isso? Página inicial, fechar e aplicar. Nesse momento ele está pegando essa tabela que a gente criou e jogando aqui para o nosso modelo do Power BI Desktop, beleza? Você vê que ele carregou aqui. Deixa eu minimizar esse cara aqui, volta para cá. Vou só minimizar. E aqui vocês veem que a gente tem as três tabelas criadas: de calendário DAX, de calendário M e de calendário nativa, beleza? E vamos fazer um uso simples dessas informações. Então aqui nos nossos relacionamentos, eu vou atualizar esse cara aqui, a gente também tem as nossas três tabelas. Por exemplo, eu quero usar a minha tabela
de calendário DAX. Ela que vai ser a minha tabela preferida para utilizar nos meus modelos, tá? E aí vai uma pergunta, Lucas, quais desses formatos eu preciso usar no meu modelo? E aí vai de acordo de cada um, pessoal. A que a gente criou por último, que é a M, só vai ter um problema que você vai ter que saber quando começa as suas datas, porque você tem que passar lá na mão o início da data do seu modelo. Já utilizando a tabela nativa ou a tabela DAX, não, isso é dinâmico, porque ele vai olhar a coluna e vai criar as datas a partir dela, sem você ficar precisando saber qual a sua menor data e qual a sua maior data, beleza? Então fica a critério de cada um criar o formato que o modelo de negócio de vocês precisam, tá? Então, como eu vou utilizar aqui essa função DAX, eu vou fazer um relacionamento entre essas duas tabelas. Por quê? Como eu tenho todos os atributos dessa tabela, agora eu quero analisar essas datas por essas informações aqui. E a gente precisa ter um relacionamento entre as duas, tá? E qual o campo que a gente utiliza para fazer isso? A data do lançamento, que são dois campos data, tá? Então, eu vou pegar aqui a data da nossa de calendário e arrastar aqui para data do lançamento. Beleza, ele já fez o relacionamento de 1 para n, ele está dizendo que aqui a gente tem uma data para muitas datas. Realmente, né? Aqui é a nossa tabela fato e aqui é a nossa tabela dimensão. Voltando aqui para a visualização do relatório, eu vou pegar aqui um gráfico de linhas, por exemplo, vou aumentar ele aqui, e aqui eu vou pegar nosso calendário DAX, vou pegar o nosso mês nome aqui no eixo, e em valores eu vou lá na nossa receita, e vou procurar valor, pode ser qualquer valor aqui, valor lançado, e vou jogar em valores. Aqui você percebe que ele trouxe um gráfico de linhas para a gente, com todos os meses. Aqui você percebe que ele está desordenado, né? Desalinhado. Por quê? Porque ele está pegando como premissa o nome do mês texto. Então a gente precisa fazer esse alinhamento lá na nossa tabela calendário. Então eu vou voltar aqui na geração de tabela, de calendário DAX. O que eu vou fazer? Aqui no nome do mês, eu quero que essa coluna nome do mês seja automaticamente classificada pelo número do mês. Então a gente vai ter de janeiro a dezembro, classificada pelo número, tá? Então, nome do mês, classificar a coluna por mês numérico. Então, agora, essa coluna vai começar a obedecer a coluna mês numérico, beleza? Voltando para o visual, agora aqui se a gente vir aqui colocar classificar por mês nome de forma crescente, aqui vocês percebem que a gente tem dados em brancos, né, naquela tabela que também é uma forma de você tratar isso depois, porque não é legal você deixar as informações em branco. E aqui você tem informação de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, tá? Então, esse é um dos motivos de você utilizar uma tabela calendário. Então, se eu não quero analisar por mês, eu quero analisar, por exemplo, por semestre. Então, em vez de mês, eu tiro esse cara aqui e bum, a gente analisa por semestre. Como a gente só tem um semestre aqui, só vai aparecer esse cara, tá? Mesma coisa por semana. Então, se eu vir aqui colocar semana, aqui ele vai trazer por semana todas as suas informações. E essa foi a videoaula de hoje, pessoal. Espero que tenham curtido e até o próximo vídeo.